Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Ambiental. Nesse momento nós vamos tratar do tema repartição constitucional de competências. Repartição constitucional de competências voltado, sobretudo, à esfera ambiental. Repare que eu tenho aqui no canal algumas aulas tratando de maneira mais aprofundada sobre esse tópico. Caso você queira se aprofundar de maneira detalhada em pontos específicos dessa matéria, você confere os vídeos que estão na descrição. Gente, sem enrolação, vamos para o nosso tema central, repartição constitucional de competências. Nós temos aí, gente, o seguinte propósito: o que é repartir as competências? Primeiro, que competências são essas? Por que constitucional está no meio, esse nome constitucional? Primeiramente, repartição constitucional porque está na Constituição. Constituição que é a égide, que é o topo, que é o centro, né? O topo central, o centro, que eu quero dizer, a base fundamental do sistema normativo constitucional brasileiro, do sistema normativo brasileiro. A Constituição figura como filtro axiológico por meio do qual se interpretam as demais normas do direito. Isso é o fenômeno da constitucionalização do direito, né? Em que as democracias se afiguram após a Segunda Guerra Mundial como democracias constitucionais, em que os pontos principais do acordo político estão estabelecidos na Constituição, que, em regra, detém um caráter de mutabilidade parcial. A Constituição brasileira, seguindo a linha de outras constituições, estabelece pontos principais que são intransigíveis, que são os princípios sensíveis da Constituição. República, não é? O caráter republicano do acordo constitucional, a questão do voto secreto, universal e periódico, enfim, algumas outras questões. Também estabelece cláusulas pétreas, ou seja, em que questões que não podem ser mudadas por novos acordos políticos não podem alterar, por exemplo, limitar direitos e garantias fundamentais, e por aí vai, né, pessoal? Questões de federalismo, como intervenção federal, os princípios do federalismo também não podem ser alterados, pactos fundamentais que estão estabelecidos na nossa Constituição. A nossa Constituição, para ter uma estrutura que se mantenha, uma estrutura perene, é necessário que a nossa Constituição reparta competências. O que são competências? Competências são atribuições próprias aos poderes. Quando eu digo em repartir competências, eu digo competências que dizem respeito a determinadas matérias, mas também de onde deriva o regramento sobre essa matéria. Então, nós temos na Constituição o seguinte sistema, para que eu não atrapalhe vocês com um linguajar, às vezes, muito rebuscado. O fato é o seguinte, pessoal, a Constituição dirige essa repartição por meio de repartição entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, existe essa repartição de funções dentro do Estado entre executivo, legislativo e judiciário. E existe a repartição de matérias. Existe repartição de matérias executivas, existe a repartição de matérias legislativas e a repartição de matérias judiciárias. Ok. Não podemos nos esquecer que o federalismo brasileiro é baseado em 3 níveis: União, Estados e municípios. O Distrito Federal figuraria entre os estados e os municípios, um ente específico próprio que deteria competências próprias dos estados e dos municípios. Não vamos confundir pessoa jurídica de direito público interno com modalidade de ente federativo. O Distrito Federal, na verdade, ele congrega o sumo da União, ele congrega a União, é como se fosse a esfera em que a União se situa, a esfera territorial em que a União se situa,
mas ao mesmo tempo detém aspectos de competências municipais e competências estaduais. Então, o ente, pessoa jurídica de direito público interno, é uma coisa, Estado do Amazonas, Distrito Federal, município de Manaus, município de Piracicaba, interior de São Paulo. Isso é pessoa jurídica de direito público interno. Município de Manaus, município de São Paulo, Distrito Federal, direito é pessoa jurídica de direito público interno. Uma outra questão é você confundir isso com as espécies federativas: União, Estado, municípios. Isso é uma outra classificação e nós adotamos na Constituição o federalismo. O que significa o federalismo? Significa uma certa equiparação, segundo a repartição de poderes, de competências, né? Existe uma repartição de competências e essas competências, elas não suprimem o grau de igualdade entre os entes federativos que compõem o território brasileiro, que compõem o Brasil propriamente dito. O federalismo seria, então, um acordo entre as pessoas jurídicas de direito público interno que formam congregadas em aspectos em comum, definem os seus aspectos comuns, que é a União. A União é o quê? É aquilo que une todos os estados e municípios. Agora, nós estabelecemos para fins didáticos, né, que os municípios eles estão inseridos dentro do estado. Então, o estado é o coordenador dos municípios. E os limites do estado não são fronteiras. Fronteira é só do ponto de vista externo. Brasil com o Paraguai, Brasil com a Colômbia, Brasil com Suriname, Brasil com a Guiana Francesa. Esses são os limites, as fronteiras brasileiras. Dentro dos estados, segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe entre os estados fronteiras. Existem divisões que estabelecem os limites de atuação do executivo, legislativo e judiciário de cada um desses estados. Então, pessoal, vamos distinguir dessa maneira: direito público, sujeitos de direito público interno e espécies, modalidades federativas: União, Estado e município. Distrito Federal como pessoa jurídica de direito público interno. Tá bom. Não confunda o município com cidade. Tá bom? Não confunda o território federal com o estado. É necessário que, para que vocês aprofundem nessa matéria, que vocês deem uma olhadinha nos vídeos que estão na descrição daqui, tá bom? Gente, a repartição constitucional, portanto, se dá por meio da divisão das funções que são próprias a cada poder, função executiva, função legislativa e função judiciária, e da distribuição de matérias a cada um dos entes federativos, União, Estados e municípios. Então vocês vão ver na Constituição que existem competências exclusivas, indelegáveis, privativas, que são delegáveis por meio de leis em pontos específicos, competências suplementares ou residuais e as competências locais. As competências privativas estão em regra estabelecidas, são postas à União. Existem competências privativas dos estados também, e existem competências privativas dos municípios também, em pontos menores, em pontos de assunto de interesse local. Agora, é necessário não confundir competências exclusivas com competências materiais, com competências concorrentes. São conceitos distintos. Nós temos, então, competências comuns. Isso é a linguagem da Constituição, tá? Eu vou explicar para vocês. Competência comum. Quando ele fala em competência comum, ele quer dizer incompetência administrativa comum.
Então ele poderia ter escrito dessa maneira, mas aí cabe à doutrina explicar para as pessoas aquilo que o legislador intentou na sua maneira de se expor naquele momento histórico, etc., que é a promulgação da Constituição pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas então o que temos aqui é as competências comuns administrativas, que estão lá no artigo 23. No artigo 23 nós temos essas competências comuns, e aí vai elencar uma série de competências administrativas que são próprias à União, Estados e municípios. Aí nós temos competências privativas, legislativas e administrativas próprias à União. Por exemplo, legislar sobre energia nuclear, situar onde ficaram localizadas as usinas nucleares. Isso é a competência da União, legislativa exclusiva. Outros assuntos, como por exemplo meio ambiente, podem ser legislados pela União, pelos estados e pelos municípios. Só que se vocês lerem a redação da Constituição no artigo 24, vocês vão verificar que lá no artigo está previsto que a competência legislativa concorrente, essa competência legislativa concorrente, está escrito que ela é atribuída apenas aos estados e à União. Porém, isso é equivocado, pessoal. Ela não é estabelecida apenas ao estado e à União. Ela é estabelecida também aos municípios. Acontece que isso não está explícito na Constituição. E as questões de concurso, inclusive um aluno me enviou uma mensagem recentemente sobre essa dúvida, não sabia onde havia se equivocado. A questão é que as bancas de concurso, elas cobram a redação literal da lei. Então, compete concorrentemente à União, estados e municípios. Errado. Legislar concorrentemente sobre... Aí você fala, claro que compete, o município vai com os assuntos de interesse local. É correto, mas na questão de concurso eles não vão cobrar assim. Eles vão colocar a literalidade da lei. E é nessa pegadinha que vocês normalmente vão cair. É necessário fazer as questões, portanto. Então, o fato é o seguinte, nós temos as competências legislativas de um lado, administrativas de outro. Existem, tanto nas legislativas como nas administrativas, competências comuns e competências que são próprias a cada ente federativo. A linguagem da Constituição diz o seguinte: competência comum diz respeito à competência administrativa. Competência concorrente, veja que é um trocadilho de palavras, mas no fundo você tem que entender o que cada coisa significa segundo a linguagem do Constituinte. Competência concorrente diz respeito à competência legislativa. Competência legislativa, existem assuntos que são próprios da União, assuntos que são próprios do Estado e assuntos que são próprios do município. E existem outros tipos de assuntos que são passíveis de serem legislados por todos os entes federativos, União, Estados e municípios, na medida da sua esfera de atuação. O município não pode fazer uma lei e querer implementar aquela lei para o município vizinho. Se você quiser fazer uma lei que tem efeitos no município vizinho, é necessário que você faça um acordo com aquele município vizinho, que normalmente vai ter que ser abençoado pelo Estado, como na figura do seu governador ou da Assembleia Legislativa, né? Dependendo de onde provém essa competência para a elaboração da lei. O fato é o seguinte, existe isso. Agora, do ponto de vista do judiciário, só temos um judiciário federal e um judiciário estadual. Não existe mais um judiciário municipal, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A figura, às vezes, de um juiz próprio ao município. Existem juízes designados pelo Estado para atuar em comarcas municipais. Às vezes as comarcas se confundem com a circunscrição do município, às vezes não. Às vezes engloba mais de um município, um único juiz. Por quê? Porque ele é uma autoridade estadual, não uma autoridade municipal. E existem também os juízes federais, tanto da Justiça Federal Comum como das Justiças Especiais, como a trabalhista, que já dizem respeito, às vezes, a mais de um estado. Né? Circunscrição, por exemplo, que atua metade do estado, por exemplo, do Acre, uma parte do estado do Acre, outra parte do sul do Amazonas.
Então existe essa possibilidade de conflagração entre os territórios. O fato é que cada justiça detém uma certa circunscrição, certo? Que a gente chama de, às vezes, na esfera estadual, de comarca, e na esfera federal, de circunscrição. O judiciário, portanto, ele se divide apenas nas esferas estaduais, na esfera estadual e na esfera da esfera da União, que é a esfera federal. Nesse caso, pessoal, da esfera federal, nós temos uma repartição de competências também segundo determinadas matérias, mas é importante que nós também entendamos que o judiciário está repartido suas competências no âmbito dos estados e da União Federal, não do âmbito dos municípios. E nós temos internamente no judiciário uma repartição de matérias. Matéria, por exemplo, eleitoral vai ser só para os tribunais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais, não é? E são coordenados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já a esfera trabalhista, ela é totalmente privativa à União. Os estados não podem julgar a esfera trabalhista, a não ser acidente de trabalho, mas é um outro aspecto, um aspecto mais civil do que propriamente trabalhista. Uma escolha constitucional também, não foi uma escolha dos estados atuar sobre esse tema. Vara civil e de acidentes de trabalho. É o caso aqui do estado do Amazonas. Nós temos também a matéria ambiental, que é julgada às vezes na esfera federal e às vezes na esfera estadual. E o que é aquilo que acontece no âmbito do município? Aquilo vai ser julgado provavelmente, se for uma questão federal, no âmbito federal. Se for uma questão que aconteceu no município, mas que seja próprio do regramento estadual, portanto vai ser da competência estadual. E assim se divide a repartição constitucional de competências. Recapitulando então, nós temos uma repartição constitucional de competência de funções dentro do Estado, função legislativa, função executiva e função julgadora, judiciária. E aí nós temos também a competência material da matéria, que é determinadas matérias no seu aspecto executivo são distribuídas a um determinado ente federativo, né, uma espécie de ente federativo, União, Estado ou município, competências administrativas, a Constituição fala. Aí nós temos um outro aspecto, que são as competências legislativas, determinados aspectos, determinadas matérias são próprias à União, próprias aos estados e próprias aos municípios. E aí nós temos a função judiciária, que é atribuída ao ente federativo União, esfera federal e as esferas estaduais. Pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Temos que tanto o direito urbanístico como o direito ambiental são matérias de competência legislativa concorrente, ou seja, União, Estado e município atuam. Na prova vocês vão falar que só União e Estado, município só assuntos de interesse local. E do ponto de vista executivo, preservação do patrimônio, por exemplo, é uma competência administrativa comum também. Naturalmente, alguns aspectos do direito urbanístico vão poder ser regulados, ou direito ambiental, que na verdade engloba o direito urbanístico, vão ser regulados em competência privativa da União, alguns outros, competência privativa dos estados. É necessário a gente ver cada caso, a leitura dos artigos 21 a o artigo 30. Vai ter um gap ali entre o artigo 26, 27 em diante, até o 29, que não vai dizer muito respeito a isso, e aí se encerra essa matéria dessa maneira. Pessoal, obrigado por assistir essa aula, bons estudos e confere o link na descrição dos vídeos que eu já postei sobre temas específicos desse tópico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.